Fala galera que acompanha o meu canal, muito obrigado por estar aqui. Se você está vendo esse vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte, compartilha, ativa o sininho aí das notificações, porque eu estarei trazendo vídeos, agora quase todos os dias, hein? Trazendo vídeos para você aqui no meu canal. E hoje a gente vai fazer aqui um breve apanhado aqui do que a gente vai ter nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que vai começar nesta sexta-feira. Teremos os confrontos brasileiros, dos times brasileiros, na sexta-feira, e no sábado os outros dois confrontos, né? E eu vou dar meus palpites aqui para para sabermos quem vai ser os semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição da FIFA. E de cara, o primeiro jogo, um Fluminense e Al Hilal, duas surpresas dessa Copa do Mundo de clubes, né? Fluminense eliminando a Inter de Milão e o Al Hilal surpreendentemente eliminando o Manchester City. Então, duas consideradas zebras até aqui, mas pelo futebol apresentado nem tanto, né? O Fluminense apresentando um futebol muito duro na primeira fase, até mais no jogo contra a Inter de Milão. Foi aquela estratégia de uma bola, e aí acabou no primeiro minuto, nos primeiros minutos do jogo, fazendo gol com o Germancano. E aí no final a Inter pressionando, o Fluminense teve um contra-ataque e conseguiu fazer o 2-0. Então um jogo bastante complicado para o Fluminense. O Al Hilal, tirando os times europeus, é o time com mais jogadores tecnicamente muito melhores, né? Você tem o Mitrovic, você tem o Milinkovic-Savic, né? Você tem o Marcos Leonardo, que destruiu contra o Manchester City, né? Você tem o grandes jogadores, o Bono, né? Goleiro marroquino. Então é um jogo bastante complicado para o Fluminense, né? Tanto faz. Se passar City era difícil, e o Al Hilal também não é nada fácil. Mas a gente está vendo que o futebol dos times brasileiros tá muito bem nessa Copa do Mundo, né? Então eu acredito que o Fluminense possa passar pelo Al Hilal. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Então acredito que seja aí num jogo, uma prorrogação, mas o Fluminense passa contra o Al Hilal. Vamos para frente, Flusão. Né? E o John Arias aí, o melhor jogador do Mundial até o momento, né? Joga demais o colombiano. Bom, seguimos, agora vem Palmeiras. Palmeiras e Chelsea, reedição da final do Mundial de Clubes, que o Palmeiras jogou e perdeu 3 anos atrás. E agora, histórias totalmente diferentes, né? E agora tudo que aconteceu na primeira fase, nas oitavas, fica para trás. Agora é outro jogo, é outra história. O Chelsea já não é mais aquele Chelsea que perdeu pro Flamengo. Já mostrou isso contra o Benfica. Então é um Chelsea que já está querendo mais, já está buscando. E aí, e o Palmeiras, né, da primeira fase já foi diferente contra o Botafogo. Já foi um Palmeiras mais diferente, mas vai ter desfalques, né? Não vai ter o Gustavo Gomes, que é o principal zagueiro do Palmeiras. E tem o Estevão, que ainda não jogou tão bem ainda no campeonato, né? E vai enfrentar seu futuro clube, que é o Chelsea. Então é um jogo bastante parelho, mas claro, com uma leve vantagem, uma vantagem para o Chelsea. O Chelsea é favorito. E o Palmeiras é um time mais consistente, assim, né, dos times brasileiros, talvez seja. Não joga tão bem, mas também não é tão fácil vencer o Palmeiras. A exceção do jogo contra o Inter Miami, que o Palmeiras foi muito mal. Mas acredito que seja um jogo parelho, complicado, mas que o clube paulista, Palmeiras, vai Palmeiras, consiga passar. Também não será fácil,
Acredito também que não será no tempo normal, será na prorrogação ou pênaltis, né? Nosso goleiro Everton vai fazer aí uns milagres e o Palmeiras irá às semifinais. E aí a gente teria uma semifinal brasileira. Já imaginou um negócio desse? Eu tô sonhando, né? Eu tô sonhando demais. Mas são palpites, palpites. Então, acredito que dá Palmeiras e Fluminense nas semifinais. Vamos torcer, né? Que dê isso, seria maravilhoso, né? Histórico para o futebol brasileiro e logicamente para o futebol sul-americano. E na outra chave, aí você tem um Real Madrid e Borussia Dortmund, e você tem um Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Dizer o que desses jogos, né? Jogaços, dois jogaços, já foram finais de Liga dos Campeões, né? Então é para tirar o fôlego mesmo. Então no sábado, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, Real Madrid e Borussia Dortmund. Nesse campeonato, mesmo o Bayern de Munique jogando muito bem, principalmente agora contra o Flamengo, mas o Paris Saint-Germain, mesmo perdendo para o Botafogo, já não é aquele Paris Saint-Germain, já entrou com o espírito do time francês, atual campeão da Liga dos Campeões, é totalmente diferente. E é um time muito melhor tecnicamente, o Luiz Henrique, né, trazendo esse time, um time mais encorpado, né, sem grandes estrelas, mas com grandes jogadores, né, nas suas posições, Fabian Ruiz. Então, eu acredito que passa o Paris Saint-Germain. E no outro jogo, você tem um Real Madrid, de um trabalho se iniciando do Xabi Alonso, mas a gente já percebe a evolução desses jogos, né? O primeiro jogo foi bem complicado do Real Madrid, mas já melhorou no segundo, no terceiro foi muito bem, e agora contra a Juventus, um primeiro tempo bastante abaixo do que o Real Madrid já vinha apresentando, mas aí no segundo tempo o Real Madrid, né, colocou seu repertório, seu novo repertório em campo e saiu de lá com a vitória por 1-0. O jogador das categorias de base do Real Madrid fazendo a diferença, né? E aí você tem o Mbappé que está de volta, você tem o Bellingham muito bem, você tem o Arda Güler. Já o Borussia Dortmund contra o Monterrey foi melhor também. Já é outro Borussia Dortmund da primeira fase, não é aquele que enfrentou nem Fluminense, nem Mamelodi Sandal, que teve dificuldades, né? Contra o Fluminense o empate, contra o Mamelodi a vitória, mas com muitas dificuldades, né? Então o Borussia Dortmund também agora, né, encarando a Vera de verdade, com uma forma mais equilibrada do seu jogo. O Niko Kovac já está encontrando também uma forma mais equilibrada de jogar no Borussia Dortmund. E aí você tem o encontro dos irmãos Bellingham, né? Jude Bellingham pelo Borussia Dortmund e Jude Bellingham pelo Real Madrid. Então, mais um atrativo aí para esse grande jogo, que foi final de Liga dos Campeões há pouco tempo, né? Na temporada passada, passando essa na outra. Então, mas não tem jeito, né? A gente vai dar aquela torcida a mais pro Real Madrid, mesmo sabendo que vai ser um jogo difícil, mas acredito que o Real Madrid possa avançar e aí a gente teria uma semifinal entre Palmeiras e Fluminense, segundo as minhas previsões, e uma outra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Então, e aí nas semifinais a gente faz outro vídeo para ver o que é que dá. E se eu não acertar, depois a gente também faz outro vídeo trazendo tudo o que aconteceu nessas quartas de final. Então, nessa sexta-feira começa as quartas de final. 2 jogos na sexta, dois jogos no sábado. Vamos acompanhar todos os detalhes das quartas de final da Copa do Mundo. Então, não se esqueça, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, dá aquela moral para nós, viu? Você que tem um amigo, eu mando, já compartilha com um colega, curte aí e dá aquela moral pra gente, tá bom? Aquele abraço
Deus abençoe todos vocês.